O final do século XV e início do século XVI testemunharam um período de exploração marítima sem precedentes, frequentemente chamado de Era das Grandes Navegações ou Era dos Descobrimentos. Este foi um tempo em que o mundo, tal como era conhecido, começou a expandir-se de maneiras inimagináveis. As fronteiras do mapa estavam prestes a ser redesenhadas e a humanidade estava à beira de uma nova era de descobertas e aventuras. Nações europeias, impulsionadas por uma sede insaciável por riqueza, conhecimento e poder, embarcaram em viagens ousadas por mares desconhecidos. Cada viagem era uma aposta arriscada, mas a promessa de novas terras e tesouros era irresistível. Os mares, antes temidos e desconhecidos, tornaram-se as estradas para o futuro. Essas viagens, conhecidas como as Grandes Navegações, moldaram o mundo de forma irrevogável, forjando novas conexões e deixando impactos duradouros que ecoam até os dias de hoje. As rotas comerciais estabelecidas durante este período transformaram economias e sociedades, criando uma rede global de intercâmbio. Das ruas de paralelepípedos de Lisboa aos portos ensolarados de Sevilha, um espírito de aventura tomava conta dos corações dos homens. As cidades fervilhavam com a excitação das novas possibilidades, e cada porto era um ponto de partida para o desconhecido. Monarcas ambiciosos, ansiosos para expandir seus reinos e encher seus cofres, comissionaram navegadores habilidosos para mapear águas desconhecidas. Estes líderes visionários viam nas explorações uma oportunidade de aumentar seu poder e influência, e não hesitavam em investir recursos consideráveis para tal. Esses exploradores, munidos de mapas rudimentares e uma sede insaciável pelo desconhecido, zarparam para a vastidão do mar, seus destinos entrelaçados com os ventos da mudança. Cada jornada era uma mistura de esperança e incerteza, onde o sucesso dependia tanto da sorte quanto da habilidade. O que eles encontrariam alteraria o curso da história, criando novas rotas comerciais, desencadeando intercâmbios culturais e acendendo as chamas da globalização. As trocas entre europeus e povos indígenas trouxeram novas ideias, produtos e práticas que enriqueceram ambas as culturas. As grandes navegações marcaram um ponto crucial na história da humanidade. Elas não apenas ampliaram os horizontes geográficos, mas também abriram caminho para uma era de exploração científica e intelectual. Elas inauguraram uma era de interconexão sem precedentes, conectando continentes e culturas que antes existiam isoladamente. O mundo tornou-se um lugar mais interligado, onde as ações em um continente podiam ter repercussões em outro. Mas essas viagens não se resumiram apenas a descobertas geográficas. Elas também foram uma busca por conhecimento, uma tentativa de entender melhor o mundo e seu funcionamento. Elas foram impulsionadas por uma interação complexa de fatores econômicos, religiosos, políticos e tecnológicos que moldaram seu curso e suas consequências. A busca por novas rotas comerciais, a propagação da fé, a expansão dos impérios e os avanços na navegação foram todos elementos cruciais que definiram esta era transformadora. No cerne das grandes navegações residia um poderoso imperativo econômico. A burguesia europeia em ascensão, ansiosa para contornar as rotas comerciais estabelecidas e controladas pelo Império Otomano, buscava novas rotas marítimas para o Oriente. As riquezas lendárias do Oriente, sedas, especiarias e pedras preciosas, exerciam um fascínio irresistível. A Rota da Seda, a tradicional rota terrestre para a Ásia, era repleta de perigos e taxas exorbitantes. Os comerciantes europeus ansiavam por uma maneira mais direta e lucrativa de acessar esses produtos cobiçados. A promessa de vastas riquezas, juntamente com o espírito mercantilista, uma doutrina que equiparava o poder nacional à acumulação de riqueza, alimentou o desejo de exploração.
A busca por novas rotas comerciais não se tratava apenas de encontrar uma maneira mais barata de satisfazer os apetites europeus por bens de luxo. Tratava-se de romper com as restrições econômicas da época e estabelecer laços comerciais diretos que enriquecessem as nações europeias e diminuíssem a influência de rivais. As grandes navegações, portanto, foram impulsionadas por uma poderosa mistura de ambição econômica e cálculo estratégico. Embora as motivações econômicas tenham desempenhado um papel central nas grandes navegações, elas estavam intrinsecamente ligadas ao fervor religioso da época. A busca por novas rotas comerciais e riquezas era frequentemente justificada pela necessidade de espalhar a fé cristã. A exploração europeia era frequentemente encarada como uma cruzada, uma missão para espalhar o cristianismo e combater a influência do Islã. Os exploradores viam suas jornadas não apenas como aventuras econômicas, mas como missões divinas. A Igreja Católica, ávida por expandir seu alcance e conter o avanço do protestantismo, encorajava ativamente a exploração e a conversão. O apoio da Igreja era crucial, fornecendo não apenas bênçãos espirituais, mas também recursos materiais e logísticos. Missionários, frequentemente acompanhando os exploradores em suas viagens, viam o Novo Mundo como um terreno fértil para a propagação do Evangelho. Eles se dedicavam a aprender as línguas locais e a entender as culturas indígenas para facilitar a conversão. Eles acreditavam ser seu dever sagrado converter as populações indígenas ao cristianismo, muitas vezes as considerando almas necessitadas de salvação. Este zelo missionário levou à construção de igrejas, escolas e hospitais nas novas terras. Esse fervor religioso forneceu uma poderosa justificativa moral para a exploração e conquista. Os símbolos religiosos nos navios e bandeiras europeias eram um lembrete constante da missão divina que guiava os exploradores. O desejo de encontrar novos convertidos era frequentemente acompanhado pela crença na existência de reinos cristãos míticos em terras distantes. Essas lendas alimentavam a imaginação dos exploradores e justificavam suas expedições. Lendas falavam do Preste João, um poderoso rei cristão que governaria um vasto império no Oriente. A busca por Preste João era uma mistura de fé, esperança e desejo de alianças estratégicas. A esperança de encontrar tais reinos e formar alianças contra o Islã motivou muitos exploradores. Eles acreditavam que esses reinos poderiam ser aliados poderosos na luta contra os inimigos da fé cristã. Assim, a religião, entrelaçada com ambição e imaginação, desempenhou um papel crucial na formação do curso e das consequências das grandes navegações. A fé religiosa não apenas justificava as expedições, mas também moldava as interações entre europeus e povos indígenas, deixando um legado duradouro. As grandes navegações não foram meros empreendimentos privados movidos por zelo econômico ou religioso. Elas representavam uma era de exploração e descoberta, onde nações inteiras estavam envolvidas em uma busca incessante por novas rotas e riquezas. Elas estavam profundamente entrelaçadas com as rivalidades políticas da época. Os monarcas europeus viam as expedições como uma extensão de seu poder e influência, competindo ferozmente para expandir seus domínios. À medida que as potências europeias começaram a dividir o globo, a competição por território e recursos se intensificou. Cada nova descoberta era uma oportunidade para aumentar a riqueza e o prestígio de uma nação. A corrida para reivindicar novas terras e estabelecer impérios ultramarinos levou a tensões e conflitos. As batalhas navais e os confrontos em terra firme eram frequentes, com cada nação tentando assegurar sua posição. Uma das tentativas mais significativas de regular essa competição foi o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494. Este tratado foi uma tentativa de evitar conflitos diretos entre as duas maiores potências marítimas da época, Espanha e Portugal.
Este tratado, mediado pelo Papa, dividiu as terras recém-descobertas fora da Europa entre Espanha e Portugal, ao longo de um meridiano a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. A linha de demarcação foi desenhada para garantir que ambas as nações tivessem acesso a novas terras e recursos. Essa divisão, feita sem o consentimento das populações indígenas, teve consequências de longo alcance, moldando o cenário geopolítico por séculos. As culturas e sociedades indígenas foram profundamente impactadas pela chegada dos europeus. O Tratado de Tordesilhas refletiu o poder crescente das nações europeias e sua determinação em afirmar seu domínio sobre o Novo Mundo. Ele simbolizava a ambição e a vontade de controlar vastos territórios e recursos. Também destacou o papel da Igreja Católica na legitimação da expansão europeia. A Igreja via a expansão como uma oportunidade para espalhar a fé cristã e converter novas almas. No entanto, o tratado pouco fez para conter as ambições de outras potências europeias, que logo se juntaram à corrida por colônias e rotas comerciais. Nações como a Inglaterra, França e Holanda também buscaram seu lugar no Novo Mundo. O palco estava montado para séculos de rivalidade colonial e conflitos que teriam um impacto profundo no curso da história mundial. As disputas e guerras coloniais moldaram fronteiras, culturas e economias, cujos efeitos são sentidos até hoje.